Em 2024, o Dr. Joe Dispenza lançou o documentário Source, It's Within You. Em português, A Fonte está dentro de você. E eu comprei o acesso no site oficial, que estava disponível apenas em inglês e por $30. E agora eles disponibilizaram uma versão com legenda em português, só que de Portugal. E, gente, custa simplesmente a bagatela de R$ 1.387 para você ter esse acesso. Então eu resolvi fazer um compilado dos principais pontos desse documentário, traduzir para vocês e trazer aqui quais são as descobertas divulgadas e a fórmula que o Dr. Joe Dispenza usa e é responsável por tantas curas e transformações em seus eventos. Além desses pontos, vocês vão ver aqui 3 relatos de curas que são verdadeiros milagres. Já aviso que esse vídeo é um super spoiler do documentário e que também eu vou aproveitar e levantar uma polêmica sobre esse assunto de cura e de manifestação e o que realmente está por trás disso. Então eu espero que vocês se sintam presenteados, porque realmente eu vejo que é inédito trazer todos esses pontos do próprio documentário, já que eu sei que a maioria não vai ter oportunidade de ter esse acesso. Me deu um trabalhão danado fazer esse vídeo, tanto é que demorou para eu colocar aqui para vocês. Então caprichem nos comentários, no like, nos compartilhamentos, porque é assim que eu sei que vocês gostaram e acaba me motivando a trazer mais conteúdos como esse para vocês, certo? Então vamos lá, vamos começar. O Dr. Joe abre o documentário dizendo: entenda que 95% dos pensamentos, hábitos, comportamentos e respostas emocionais da maioria das pessoas são automáticos por natureza, como um programa. Então, como reprogramamos esses impulsos? Por mais de 20 anos tenho trabalhado cientificamente nessa questão. Ensinamos as pessoas a enfrentar esse sistema de sobrevivência e trabalhar no reconhecimento do corpo para uma nova mente. Chegamos a uma fórmula simples de coerência entre cérebro e coração que liberta as mentes das pessoas e abre seus corações e as leva àquela porta de possibilidades ilimitadas. E pela primeira vez na história dos estudos de meditação, um grupo de cientistas descobriu algo realmente profundo que está acontecendo dentro do corpo de alguém quando elas aplicam essa fórmula. E o que descobrimos é profundo. Encontramos provas no campo científico de que nosso maior potencial humano tem sido nossos pensamentos e sentimentos. As pessoas têm um hábito e uma rotina que seguem todos os dias e acordam e fazem as mesmas escolhas e as mesmas coisas. Você continua fazendo isso e o seu corpo está no piloto automático. E agora ele está te arrastando para um futuro previsível com base no que você fez no passado. E você perde seu livre-arbítrio para um conjunto de programas. A maioria das pessoas está pensando sobre o seu passado e elas trazem à tona essas memórias e sentem as emoções e pensamentos que condicionam seu corpo no passado familiar. Então você vê as pessoas vivendo nesses estados de estresse, nesses estados de sobrevivência, e o que você tem ao redor do mundo é uma doença do corpo e da mente. É uma desconexão, é uma desregulação, é desordem. E começa a intercalar a fala de algumas pessoas que relatam sobre como foram surpreendidas por uma doença física ou emocional e contando que não estavam tendo sucesso com os tratamentos convencionais. O Andrew começou a trabalhar com o Dr. Joe em 2013, facilitando esses eventos. Ele ajudou a criar um ambiente e um cenário que permite que as pessoas se entreguem e experimentem outros estados de consciência. E por causa das experiências que o Dr. Joe estava presenciando, ele quis medir cada vez mais coisas. Ele começou a fazer as medições por EEG e a variabilidade da frequência cardíaca. Os primeiros estudos que eles fizeram mostraram que 80% das pessoas tiveram mais de 90% de mudança em seu cérebro para melhor. Então, ao invés de eventos de 4 dias, eles aumentaram para 7. Nesses 7 dias, ele conduz as pessoas por uma série de meditações onde elas aprendem como ir mais fundo em si mesmas. Ensinam as pessoas como seus cérebros funcionam, como seus corpos funcionam. Depois fazem técnicas específicas de respiração e fazem 4 tipos de meditação: sentado, deitado, em pé e andando. E também fazem a cura por coerência. A fórmula é a coerência entre o coração e o cérebro. Um pesquisador chamado Harold Sexton Byrne, que estudou campos eletromagnéticos ao redor dos organismos vivos e estudou mulheres que tinham uma propensão ao câncer de útero, mediu o campo eletromagnético ao redor do órgão
e ao redor do corpo. E toda mulher que tinha câncer uterino apresentava um padrão muito específico como uma informação no campo eletromagnético. Mas havia certas mulheres que não tinham câncer do útero, mas apresentavam um padrão no campo. Todas as mulheres que apresentaram um padrão no campo acabaram desenvolvendo câncer uterino, ou seja, a informação estava realmente no campo antes de aparecer na realidade tridimensional. Então, se mudarmos a informação no campo, podemos então mudar a matéria? E assim eles ensinam as pessoas a criar esse tipo de coerência e se mover para aquele lugar onde elas estão conectadas. Se as pessoas estão criando antes de acontecer, elas poderiam então encurtar a distância entre o pensamento do que elas querem e a experiência de ter isso se elas estiverem criando a partir do campo em vez da matéria? No documentário aparecem também médicos e cientistas com ótimas formações relatando o quanto eram céticos no início, e um deles foi assistir um evento do Dr. Joy. E no terceiro dia, em Cancún, em 2019, ele escutou o relato de uma mulher de pé no palco que tinha câncer uterino. E ele ficou muito impactado ao ouvir ela dizer que não há mais nenhum traço de câncer em seu corpo. E antes haviam muitos tumores em seu abdômen e no útero, e ela superou o câncer uterino com o trabalho do Dr. Joy. E esse cientista ficou sentado ali ouvindo e pensando: se isso aconteceu, me pergunto como isso aconteceu e como eu testaria isso. Como eu projetaria um estudo que pudesse ter um pouco mais de detalhes sobre essa questão? E então, realmente, ele se deu conta e percebeu que ali estavam uma audiência de 1.500 pessoas, todas no mesmo fuso horário, todas passando uma semana juntos no mesmo local, com a mesma rotina, comendo a mesma comida, tendo praticamente o mesmo ciclo de sono e também de despertar, e todas estavam recebendo a mesma intervenção. Então os profissionais começaram a discutir como iriam obter dados desse acontecimento a ponto de tornar tudo isso mais científico. No estudo que estão fazendo é aplicado as mesmas ferramentas e protocolos e design clínico que usam, por exemplo, para projetar ou conduzir um estudo farmacêutico. Então, nos 7 dias de evento, eles conseguem fazer essas pessoas pensarem de forma diferente e aprenderem novas informações para que elas consigam tomar decisões diferentes das que normalmente teriam. Elas têm novas experiências e sentem novas emoções. Elas usam um aparelho EEG, que basicamente permite medir a atividade elétrica do cérebro, e fizeram isso antes e depois, e também durante a meditação. Então, coletaram o sangue dos medidores e do grupo de controle antes da meditação, após a meditação e antes de todo o evento e após todo o evento. Analisaram a variabilidade de frequência cardíaca, que é uma medida de funcionalidade do sistema nervoso autônomo. Coletaram saliva e amostras de bochecha para fazer testes genéticos e expressões epigenéticas. Para fazer parte do grupo controle, escolheram os cônjuges que estavam no resort relaxando, mas que não estavam participando do evento. E para o grupo de pessoas que estavam no evento, escolheram novos meditadores que praticamente não conheciam o Dr. Joe Dispenza e que tinham até um certo grau de ceticismo. E fizeram um outro grupo com meditadores experientes, as pessoas que participaram de vários eventos, aqueles que fazem essas coisas em casa todos os dias. Então, o cientista responsável pelas análises de amostras demonstrou surpresa ao analisar os dados. Há uma biologia que esse sujeito criou em uma semana de meditação que muda a superfície de toda a biologia que analisamos. Eles tinham um efeito e agora puderam medir. Em outras palavras, sem tomar nenhuma substância, químicos que não estavam no corpo do participante no início do evento apareceram no final do evento. Não é apenas um efeito placebo, não é apenas um efeito que você sente. Eles estão realmente mudando a biologia dentro do corpo e que se reflete numa mudança de saúde. Essa é a diferença. Coisas que, do ponto de vista científico, nunca teriam imaginado. E o corpo é tão objetivo que não sabe a diferença entre a experiência real de vida que está criando aquela emoção e a emoção que a pessoa está criando apenas por pensamento. Ele acredita que está vivendo em um ambiente favorável, que na verdade fortalece o corpo em vez de enfraquecê-lo pela nossa resposta normal de estresse ao mundo externo. O corpo realmente acredita que está vivendo em um ambiente que é saudável, realmente nutritivo, que promove restauração e reparo. Agora, de acordo com a epigenética,
É o ambiente que sinaliza o gene. Mas então, se o produto final de uma experiência no ambiente é uma emoção, ao mudar nosso estado emocional, poderíamos sinalizar genes antes do ambiente? É exatamente o que parece que está acontecendo. Então, a pergunta era: o sangue de um meditador tem informações para desligar o metabolismo de uma célula cancerígena? Quando colocaram o sangue de um indivíduo do grupo controle, a célula cancerígena se comporta como normalmente faria. Quando pegaram o sangue do sujeito 001, que teve experiências mágicas nesses eventos, eles viram as mudanças significativas nesse sangue. A supressão da função mitocondrial em células cancerígenas devido à meditação. Uma mulher que na imersão de 2020 foi uma das escolhidas para ser monitorada, fazendo exames antes e depois da meditação, relata como se sentiu durante o retiro. No 6º dia, terminando o dia e entrando em uma meditação caminhando, eu só me lembro de começar a me sentir muito bem. E eu pensei, sabe de uma coisa? Eu não quero nada, sabe? Uma casa, um carro, qualquer coisa. Eu só quero sentir alegria. Eu estava tão apaixonada e sentindo alegria. E enquanto eu tenho esse pensamento, os meus olhos estão fechados. Eu começo a ver uma luz brilhante. E eu pensei, uau, isso é estranho. Achei até que fosse um voluntário ao meu lado com uma lanterna. Ele então disse, abra os olhos e ande. Então eu abri os olhos e eu olhei ao redor e ninguém estava perto de mim. Então no último dia do evento tive outra experiência louca com a luz. E durante isso eles fizeram a coleta de sangue e o mapeamento cerebral. E durante aquele mapeamento cerebral foi apenas uma meditação curta de 30 minutos. E enquanto eu estava apenas olhando para a parede, eu pensei, oh meu Deus, eu sinto que eu posso explodir, porque eu senti que aquela energia ainda estava no meu corpo. E eu pensei, está tudo bem, ok, eu vou passar por isso. Então eles começam a meditação. Meu pescoço começa a se arquear para trás na cadeira. E eu me lembro que eu estava com fone de ouvido e eu consegui ouvir meu coração batendo nos meus ouvidos. Eu só senti que estava prestes a explodir. No segundo que terminou, eu apenas apontei para o chão e eu disse, eu preciso deitar no chão. Meu corpo todo estava tremendo incontrolavelmente. Demorou provavelmente uns 45 minutos para eu realmente me acalmar. E aí eles comentam que os registros cerebrais mostraram que há um momento em que de repente a pessoa se conecta e a pessoa entra nesses estados muito altos de padrão de onda cerebral gama coerente. E isso não está acontecendo em seu neocórtex, está acontecendo no cérebro límbico, que é o assento do sistema nervoso autônomo. E esse é o sistema nervoso que controla e coordena todos os outros sistemas. E tipicamente, quando temos uma excitação em nossas vidas, a excitação é causada pelos hormônios de estresse e geralmente é raiva, agressão, geralmente é medo, geralmente é ansiedade, dor. Mas em vez de ser excitados por dor, medo, raiva, essas pessoas estão experimentando uma excitação através da alegria, felicidade e êxtase. Os exames de imagem do cérebro de um meditador iniciante que passou uma semana no evento mostraram o cérebro dele antes e depois, e as mudanças são realmente profundas. Quando as pessoas entram nesse reino chamado espaço-tempo, tudo é energia, tudo é frequência, tudo está conectado, não há separação, há mais totalidade, há mais ordem. E o que eles orientam é que as pessoas tirem toda a atenção da matéria e coloquem toda a sua atenção na energia. O cérebro começa a se mover para esses estados de ordem maravilhosamente elegantes. E a pessoa agora está se conectando a algo maior. Um dos cientistas responsáveis pelas análises relata que eles instruíram um grupo de indivíduos a se concentrar em 4 proteínas que ele inventou o nome, ou seja, elas não existem. As estruturas não são reais. E para outro grupo pediram para se concentrar em 5 proteínas reais. O fato é que ambos os grupos tinham a serpentin A5, que é uma proteína real, e vimos que no grupo A, que se concentrou em 5 genes e proteínas reais, 100% dos sujeitos tiveram um aumento na serpentin A5. No entanto, no grupo B, os sujeitos que acreditavam conscientemente que tinham 5 genes de proteínas reais, mas não eram reais, eles não apresentaram nenhuma mudança na serpentin A5. E isso é absolutamente surpreendente. De alguma forma, a inteligência inata do corpo não
pôde aceitar a ordem, porque mesmo que houvesse uma proteína real ali, era apenas uma real, só que 4 falsas. É como se a mente e o corpo buscassem essa ordem, e como as 4 não eram reais, a inteligência cancelou a ordem. O Dr. Joy ensina que somos divinos e que temos a fonte dentro de nós. E olha só esse relato, que é praticamente um verdadeiro milagre que um dos participantes desse evento viveu. Eu comecei a fazer o trabalho do Dr. Joy e eu sabia que podia me curar. Eu não tinha dúvida na minha mente. Eu estava meditando e eu não sabia na época que fazer crescer uma tireoide era como fazer crescer de volta um fígado, ou um pulmão, ou um coração. E então, todos os dias eu colocava minha mão na minha garganta e eu dizia que a amava. Eu pedia para ela se curar, para crescer de volta, para voltar para mim, e continuava meditando. Então, quando eu voltei ao meu médico que faz o meu acompanhamento, e ele passou o ultrassom na minha garganta, e nesse momento eu estava ali no meu próprio mundo. Não estou realmente prestando atenção no que ele está fazendo. E de repente o médico fica pálido, solta o aparelho de ultrassom do meu colo e sai correndo da sala. Ele volta cerca de 5 minutos depois e volta mais pálido do que estava antes. E ele parece aterrorizado. Ele estava segurando meu raio-x nas mãos e ele disse: "Esse é o seu raio-x depois que eu fiz a cirurgia. Eu fiz meu trabalho, eu removi sua tireoide. Está completamente removida." E aí ele ficou descrevendo as partes da tireoide que ele removeu. E ele disse: "A sua tireoide cresceu de volta." Nos meus 27 anos de prática, isso aconteceu talvez 2 vezes, onde o tecido cresceu de volta, mas esse é o primeiro caso onde ela voltou a produzir os hormônios. Sua tireoide cresceu de volta e está funcionando. Você precisa parar toda a medicação e vamos ter que fazer, e ele ia dizer, a cirurgia novamente. Mas eu o interrompi e disse: "Doutor, esse é o meu milagre." E o Dr. Joy comenta esse caso. É possível fazer um novo órgão crescer de volta? Bem, pode ser agora. Alguém fez isso. Eles mudaram algo no campo para permitir que aquele órgão começasse a fazer o que deveria fazer. Quando você estuda pessoas com remissões espontâneas de doenças, a coisa fundamental que precisa mudar para uma pessoa é a crença em uma nova possibilidade, e então praticá-la continuamente até que comece a mudar essa crença, tanto neurologicamente quanto quimicamente. As pessoas que realmente se curam chegam a um ponto em que sabem absolutamente que algo mudou. Muitas delas dizem: "Eu sei que eu estou curada." E agora mais um relato impressionante. Fui para 40 litros de oxigênio, o que requer uma máquina muito especial. Não é apenas um cilindro de oxigênio comum que pode fazer isso. Portanto, 40 litros de oxigênio é muito. É algo de que normalmente você não se recupera. E eu estava lá sentada com meu noivo e decidimos tentar algo que a mãe dele havia enviado, que era um curso em vídeo progressivo e intensivo do Dr. Joy. E depois fomos ao primeiro evento com o Dr. Joy e eu estava na cadeira de rodas e ainda precisava do oxigênio. Definitivamente precisava dos dois. A última meditação naquela semana foi a minha virada e eu estava simplesmente tentando deixar acontecer. E a parte da meditação termina e eu me sento e digo: "O que acaba de acontecer comigo?" Eu estava tão confusa, eu estava tentando raciocinar da melhor forma possível. E quando chegamos à praia, eu percebi aquela energia. Eu só queria andar e eu deixei acontecer. E eu não precisava mais da cadeira de rodas depois disso. Meu corpo estava apenas se movendo. E no final daquela meditação, quando paramos e eu meio que voltei, a minha assistente disse: "Você estava andando tão rápido, sabe? Passando pelas pessoas." E eu estava chocada. Apesar do quão cansada eu me sentia antes, de repente eu não sentia mais. Não sentia que eu precisava me sentar, não sentia que precisava de descanso. Eu não me sentia cansada e nem sem fôlego. Eu apenas tive um momento de confiança. Eu tive um momento de estar disposta a deixar de lado o meu controle sobre a situação. Eu percebi que eu estava planejando tudo na minha cabeça antes de fazer, como se eu estivesse alocando a minha energia da maneira que você alocaria um orçamento, sabe? Como se eu tivesse uma quantidade limitada dela. Mas para essa meditação eu deixei tudo ir. Eu me desprendi da necessidade de planejar. E eu me desprendi do medo, da dor depois de andar. Então, a partir daquele momento, eu deixei a cadeira de rodas para trás. Não preciso mais de oxigênio. Meus médicos estão surpresos. Eu sinto que eles ficaram surpresos de forma educada e contida.
Mas é claro que eles estão felizes por mim, mas eles não têm realmente uma explicação para o motivo de eu estar me sentindo tão bem, como eu estou andando sem oxigênio. E eu acho que, como eles não têm uma explicação, eles pensam que é apenas um acaso. E aí o Dr. Joy entra e explica o que aconteceu com ela. Naquele momento, ela se conectou. Cada célula do corpo dela está sendo tocada por uma frequência maior. Diminuímos a atividade das ondas cerebrais no cérebro pensante para um estado mais lento. Os diferentes compartimentos do cérebro que estavam disparando fora de ordem por causa dos hormônios, do estresse, começaram então a se sincronizar. E o que se conecta no cérebro se liga no cérebro. E o cérebro começa a funcionar em um estado mais holístico. Medindo os diferentes compartimentos do cérebro, você vê o cérebro inteiro em uma sinfonia, movendo-se no mesmo ritmo. Há informações que podem ser espalhadas por redes e há uma ressonância ocorrendo no cérebro. Há mais ordem. A pessoa começa a se sentir mais como ela mesma. E agora eu chamo a atenção de vocês para essa frase que eles citaram. O consenso científico geral é que nós não experimentamos realmente a realidade como ela é com os nossos sentidos, mas sim como a prevemos. O cérebro usa nossos sentidos apenas para corrigir a previsão. E o que eles estão comprovando é que essa técnica de meditação quebra isso. Ela desmantela as redes e as partes do cérebro que estão gerando essas previsões. Outra coisa que eles encontraram realmente interessante e única sobre esse tipo de meditação é que geralmente quando o cérebro está em um estado normal, que não é de meditação, ele opera dividindo-se em módulos. E viram que quando as pessoas começam a meditar, todas as partes do cérebro começam a se conectar mais diretamente uma com a outra. E eles viram que isso não ocorreu apenas quando as pessoas começaram a meditar, mas também ocorreu após passarem pelo retiro, quando as pessoas não estavam mais meditando. E o Dr. Joy comenta: há um campo invisível de energia que existe além dos nossos sentidos, do qual não estamos cientes porque não prestamos atenção nele, e ensinamos que não é a matéria que emite o campo, mas na verdade é o campo que cria a matéria. E se eles puderem mudar a informação no campo, poderiam mudar o holograma na realidade tridimensional. Eu quero esse feedback para dizer que a ciência está dizendo que é verdade, porque muitas vezes eu não consigo acreditar. E os testemunhos estão me dizendo que é verdade. Eu quero ouvir isso, porque assim eu posso então divulgar e falar com mais convicção. Vimos isso inúmeras vezes. Há câncer e de repente ele desaparece. Junte um grupo de pessoas que conseguem ir além de si mesmas, para tornar-se ninguém, nenhum, nada, em lugar nenhum, em nenhum tempo, e você verá elas se livrarem dessa desordem. E se você conseguir 8 pessoas com coerência entre cérebro e coração, e elas estiverem conectadas, elas vão criar belos padrões de coerência no campo daquela pessoa e vão mudar a informação do campo. A cura por coerência é uma fórmula específica que o Dr. Joy ensina, onde temos entre 6 a 8 pessoas que eles chamam de curadores, e eles ficam sentados em um círculo, e no centro desse círculo há uma pessoa sendo curada. E o Dr. Joy ensina como ativar nosso cérebro e coração e criar um campo ao redor do corpo. E quando você muda o seu estado emocional e energético, esse campo pode realmente se expandir de 3 até 10 pés de largura. Isso é mensurável através do que eles chamam de magnetômetros quadrados. O que eles veem repetidamente é uma pessoa que tem uma condição física e estão deitados no centro desse círculo, cercados pelos curadores, enquanto eles começam a elevar sua energia e criar mais coerência em seus corações. Eles estão afetando o campo ao redor deles, e isso começa a imprimir no campo de cura. E olha só o experimento que eles fizeram. Colocaram curadores em uma sala e pediram para se concentrarem ao redor de um incubador cheio de células normais e cancerígenas. E eles analisaram a biologia de tudo isso. E o que eles notaram é que qualquer que fosse que esses indivíduos fizessem como um grupo, era capaz de mudar a biologia de uma célula cancerígena em uma placa. E agora eles podem mostrar que essa energia que está sendo criada realmente tem a capacidade de mudar o comportamento de uma célula em uma placa que não tem mente, não tem corpo. E isso realmente é incrível. E aí eu coloquei aqui mais um relato incrível de cura. Eu fui ao retiro em junho de 2023, com a expectativa de ser capaz de meditar.
Eu não esperava ir ao retiro para ser curado. E para a cura por coerência, eu realmente não tinha ideia do que iria acontecer. Quando eu estava lá para a primeira sessão de cura, senti como se estivesse sendo tocado na perna. Eu disse: isso é minha imaginação. Não tem nada. Não tem ninguém aqui. Então, quando eu fui com a minha esposa para o quarto naquela noite, estava completamente escuro e eu percebi que havia como uma luz, como uma cor azulada, como uma névoa no quarto, e durou talvez alguns minutos. E eu pensei que eu não estava conectado ao processo de cura. Então eu iria para a segunda sessão de cura. E o que aconteceu é que mudou tudo. Antes de entrar, uma das pessoas que estava nos dirigindo disse a cada um de nós: lembrem-se que vocês são dignos. E o que aconteceu foi totalmente diferente. Meus olhos estavam fechados, eu vi talvez uma lanterna, uma luz forte, e então eu abri um pouco os olhos e não havia nada. Fechei os olhos novamente e novamente essa luz brilhante nos meus olhos. Senti uma sensação avassaladora de amor preenchendo meu peito. Era puro amor, e eu senti as lágrimas descerem pelo meu rosto. Eu não esperava que isso acontecesse. Eu não pedi por isso, simplesmente veio. E eu estou diferente. Eu sinto mais as coisas. Os sentidos ficaram amplificados. É um estado de bem-aventurança, é uma boa experiência. E uma das coisas era que um curador veio até mim e me deu esse pequeno cartão que dizia: cure. E isso significa muito para mim. Ele me deu o cartão e eu o mantenho comigo. 2 semanas depois eu fui ao teste. Eu não estive fazendo quimioterapia há algumas semanas. E quando o exame de sangue voltou, o oncologista, muito empírico, científico, disse: Charlie, não há nada aqui. Não há câncer. Não havia nada. Zero, ausente. E ele disse: bem, não precisamos nem fazer uma biópsia da medula óssea, porque... E eu disse: não, eu quero que você faça a biópsia da medula, porque eu quero provar que isso funciona. Quando eu fui diagnosticado há 5 anos, 40% da medula óssea estava cancerosa. Então, estava progredindo, o câncer estava lá. Então, depois do retiro do Dr. Joe Dispenza, dessa cura por coerência, e o oncologista me dizendo: Charlie, a sua medula óssea voltou. Não há câncer aqui. Nem mesmo uma parte recuperável que eu esperaria com a quimioterapia. E os médicos sempre me perguntam: como você está? E eu digo: bem, isso aconteceu comigo. E eu explico, sabe? Minha experiência de cura. Ela vem de um reino superior. A luz azul é uma manifestação em nosso mundo material. Algo superior, algo maior que nós. É uma vibração mais elevada e não há espaço para limitação material. Acho que as pessoas aprendem pelo exemplo, certo? Você vê alguém fazer essa transformação dramática e pensa: ei, se eles podem fazer isso, então eu também posso. E não é apenas uma. Está acontecendo repetidamente. E aí o Dr. Joy comenta: enquanto estamos nos estágios iniciais de descoberta, não estamos afirmando que essa é a única terapia que as pessoas devem usar em sua jornada de cura. Mas algo verdadeiramente notável está acontecendo com as pessoas nesse trabalho, e conseguimos medir isso cientificamente. Essa é uma conversa que eu nunca nem pensei que eu sonharia ter, mesmo há poucos anos atrás. Então imagine um estudo sobre medicamentos que tem entre 18 e 25% de causalidade, causa e efeito. Nossos dados sugerem 75% de causa e efeito. O sistema nervoso autônomo está criando uma farmácia de substâncias químicas que funciona melhor do que qualquer medicamento. É para onde os futuros estudos precisam se dirigir. E acho que os nossos dados estão mostrando isso. Isso é empoderador para o indivíduo. Se não precisamos de nada fora de nós porque somos inteiros e completos, isso significa que não precisamos mais julgar ou nos sentir separados uns dos outros. Quando me sinto conectado inteiro, não preciso de nada fora de mim. Então, isso é meio que uma ameaça para a sociedade como ela é agora. Eu quero fazer parte dessa comunidade que acredita na possibilidade, que acredita que somos maiores do que pensamos, mais poderosos do que sabemos, mais ilimitados do que poderíamos sonhar. Tudo o que ofereço às pessoas é a minha maior compreensão da verdade e inúmeras oportunidades para experimentá-la. Nada mais. Chegamos a uma fórmula simples: coerência entre cérebro e coração, que liberta as mentes das pessoas e abre seus corações e leva-as até uma porta de possibilidades ilimitadas. O efeito colateral dessa aplicação prática da fórmula os leva a uma maior compreensão de si mesmos e uma maior compreensão do que é possível, movendo-se mais perto da totalidade, movendo-se mais
perto da fonte. Neste reino, além desse ponto, as coisas estão conectadas, as coisas são mais ordenadas, as coisas estão em níveis cada vez maiores de frequência e ordem. Então, na sua essência, naquele ponto da criação, aquele vazio, aquele vácuo, aquela unidade, aquela totalidade, aquela singularidade, aquela mente universal, todas as possibilidades, o tudo em tudo. Isso é a fonte de tudo que é físico e material. Existem níveis maiores de frequência que podemos nos tornar cientes. É nossa relação com a fonte. É assim que nós, como humanos, mudamos a frequência, mudamos a informação. Mudamos a informação no campo para mudar o destino da matéria, de doença para saúde, e, em última análise, para mudar a consciência do planeta. Uau, que maravilhoso tudo isso, né? Mas eu tenho aqui algumas considerações importantes para ajudar vocês. Lembra que eu falei que ia ter uma polêmica? Pois então. Mas Miriam do céu, você vai levantar uma polêmica logo após um vídeo desses com o Dr. Joe Dispenza? Sim, porque meu compromisso é ajudar vocês a tornar essa jornada de manifestação mais leve do que foi para mim durante esses 20 anos me enchendo de teorias e técnicas. E eu não posso deixar vocês achando que a única solução é ir lá num evento de 7 dias com o Dr. Joe Dispenza, porque sejamos realistas, pelo menos nesse momento a maioria não vai conseguir ir, seja por questões financeiras, ou por não ter um inglês fluente, ou até mesmo por uma longa fila de espera desses eventos. Mas, claro, se você pode ir, vá, que eu tenho certeza que é maravilhoso, mas eu ainda assim quero falar com vocês que não poderão vivenciar essa experiência. Então, será que o Dr. Joe encontrou uma fórmula e que são as meditações dele que criam esses milagres? Será que somente em um evento de 7 dias com ele podemos ter isso nas nossas vidas? É só você parar para pensar um pouquinho e perceber que não é apenas nos eventos do Dr. Joe que essas curas, esses milagres acontecem. Inclusive, muitos aconteceram para pessoas que nunca nem meditaram na vida. Então, é um caminho? É um caminho, mas ele não é o único. A gente precisa ver qual a origem real dessas manifestações. Aqui no canal eu já trouxe para vocês vídeos maravilhosos do Dr. Joe e eu acabei decorando o que ele fala, além de eu já ter maratonado todos os grandes nomes que falam sobre como manifestamos a realidade. O Dr. Joe usa a meditação porque é o que funcionou para ele e por isso ele facilita esses eventos para criar um ambiente imersivo, de entrega total, longe do mundo, criando um campo de energia coletiva com essa mesma intenção. Fazendo uma analogia, é como se a gente fosse fazer um processo de emagrecimento dentro de um spa. É maravilhoso, mas não é o spa em si que é a fórmula secreta para emagrecer. O nome do documentário dele revela: a fonte está dentro de você. E claro, ele sempre afirmou isso. Então, muitos de vocês que seguem o Dr. Joe e os outros grandes nomes da manifestação provavelmente estão no momento que eu já estive, com muito conhecimento sobre esse assunto, já fizeram muitas técnicas para tentar manifestar e muitos estão frustrados por não ter resultados. E para justamente ajudar vocês a ultrapassarem esse ponto, eu gravei um vídeo com apenas 19 minutos para te entregar o que eu demorei esses 20 anos para entender. E nesses 19 minutos você vai entender o que eu chamo da fórmula de Deus. Você vai saber exatamente o que cria a realidade de forma prática e objetiva. E também você vai descobrir as armadilhas que você está caindo, inclusive com tanto conhecimento, com essa busca. Engraçado, né? Você mais busca, mais conhece e parece que você está ficando mais próximo de chegar realmente nesses resultados e na verdade não. E esse vídeo de 19 minutos, ele é um verdadeiro presente meu para vocês. Fica tranquilo que eu não vou te vender nada, é só realmente uma página com um vídeo de 19 minutos, eu não deixei ele aqui aberto no YouTube, para que você assista até o final, se concentre, saia até desse ambiente onde tem tantas distrações e se concentre naqueles 19 minutos, anotem aquilo que eu vou dizer, talvez até reassista mais de uma vez, tá? E depois, claro, fiquem à vontade caso vocês queiram comentar alguma coisa. Eu vou deixar então o link desse vídeo aqui na descrição e também no primeiro comentário fixado, tá bom? Sério, sem demagogia nenhuma, nesse vídeo tem tudo o que você realmente precisa saber. Então pare agora mesmo e vai lá assistir. E eu também gostaria de saber o que vocês acharam aqui desse documentário, dessas informações.
Gostaram? Gostaram de escutar esses depoimentos, escutar essas descobertas? Escutar Dr. Joe Dispenza sempre é muito bom, né? E tudo que ele faz é muito bom. Eu sou super fã e eu tenho certeza que aqui no canal tem muitos fãs, mas deixa o seu comentário aqui me dando esse feedback para eu saber que você gostou desse vídeo. Assim também eu me animo, porque dá um trabalhão, gente. Então, quanto mais vocês interagem, mais eu vejo que vale a pena continuar esse trabalho e trazendo essas maravilhas aqui para vocês, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo.